Vamos falar agora um pouquinho de um outro problema muito comum. Por que acontece, Janaína, incontinência urinária relacionado a problemas de flacidez pélvica? Explica aí pra gente. Certo. E o que é incontinência? O que acontece? Explica aí pra gente. Bom, no começo eu falei do que é o assoalho pélvico. Basicamente, a nossa região íntima, né? Que é composta de músculos, ligamentos, ósseos, fáscias. E essa estrutura, ela precisa ter uma força para manter estável os nossos órgãos, né? Para sustentar os nossos órgãos, para permitir a atividade sexual, para permitir a passagem de um bebê e para manter a nossa continência urinária e fecal. E por que mantém essa nossa continência? Porque os nossos músculos estão fortes, né? Agindo ali, suportando, atuando na hora de um esforço, na hora de uma força intraabdominal. Ou então, seja, basicamente, isso é natural. Da mesma forma que eu tenho que ter o músculo aqui, a força no forte, braço, eu tenho que ter força na pelve. Força no assoalho, né? Sim. Porque imagina só. É ele que vai segurar, né? Exato, isso aqui é uma rede. Isso aqui é uma rede que está suportando um peso de órgãos. Então, essa rede precisa ser forte. A rede está aqui, é esse vermelho aqui, né? Desculpa, já bati. Não tem problema. A rede está aqui. Esse vermelho aqui. Esse vermelho esse é o músculo, a nossa musculatura, fáscias, né? Basicamente, a nossa musculatura, a nossa região íntima. Então, esse músculo ele é forte o suficiente para segurar os órgãos, a bexiga, o útero, vagina, reto, segurar tudo no lugar. Permitir a nossa atividade sexual prazerosa, permitir a passagem de um bebê e permitir a nossa continência. Por que a gente não fica perdendo xixi do nada? Poxa, eu vou levantar aqui, eu não vou perder xixi porque eu tenho uma musculatura forte, que eu trabalho essa musculatura para que eu não perca xixi. E aí, quando acontece a perda de xixi? Quando tem-se uma disfunção desse assoalho pélvico. Ou seja, quando esse assoalho pélvico não está basicamente forte o suficiente para segurar o nosso xixi, para manter a continência do xixi. E aí é onde acontecem as disfunções urinárias, anorretais, as disfunções sexuais. Pede xixi, pede cocô, né? Prolapso de órgãos pélvicos. Dentre essas disfunções, nós temos uma que atinge aí 1/3 da população, atinge aí uma quantidade de mulher. Principalmente mulheres, né? Mulher. Por que principalmente mulher? Olha só, nós temos 3 orifícios aqui. Então, nós temos 3 orifícios que facilita, né, aí o enfraquecimento. Nós temos 3 orifícios que os músculos têm que sustentar fechados, né, a pressão esfincteriana, bem forte, um músculo forte. Então, nós temos esses 3 orifícios. E essas das disfunções que mais acometem, acontece a incontinência urinária. O que é isso? Mas o que é incontinência urinária? Incontinência urinária pela ICS, que é a Sociedade Internacional de Continência, a incontinência urinária é a perda de qualquer urina, de qualquer quantidade de urina. Qualquer quantidade, pode ser uma gota, pode ser esvaziamento total da bexiga. E dessas incontinências urinárias, a gente tem 3 tipos clássicos aí, mais comuns, que são incontinência urinária de esforço, é a que ganha aí primordial, a incontinência urinária de esforço. Como acontece a continência urinária? É a perda de urina no momento de um esforço. Qual esforço? Tossir, espirrar, correr, fazer alguma atividade. Dar risada com as amigas. Dar risada até fazer xixi. Dar risada. Xixi, né? Isso acontece muito. Isso é muito desagradável. Isso é muito desagradável. Uma outra incontinência urinária é a incontinência urinária de urgência, né? Que aí já entra a parte do detrusor da bexiga. Basicamente, a bexiga ela fica contraindo loucamente várias vezes antes dela estar num volume razoável. Ou seja, faz muito xixi várias vezes ao dia, acorda muito para fazer xixi e muitas vezes quando
tá chegando no banheiro, tirando a roupa, já começa a perder xixi antes de sentar no vaso, né? E temos, essa é a incontinência urinária de urgência, e temos a incontinência urinária mista, que é a junção das duas. A pessoa tanto perde por esforço, né? Quando corre, dá risada, tosse, espirra, como também a pessoa perde no caso de urgência. A pessoa também tem aí um quadro de urgência, a bexiga fica contraindo várias vezes. Essas são as 3 formas básicas de incontinência urinária. E a mais comum de longe é a flacidez. A mais comum é a incontinência urinária de esforço, né? E quais são os fatores de risco que levam uma mulher a ter incontinência? Ser mulher, né? Porque nós temos aqui a uretra 3 orifícios. Tem 3 orifícios. A uretra do homem passa no meio do pênis e tal. Tem tá? A tudo. A uretra da mulher está tá aqui, né? Ser mulher. Gestações. Partos. Parto, né? Partos vaginais. Por isso que a assistência ao parto é muito importante, né? Assistência ao parto é importante, mas assistência ao parto, quando nós falamos da população geral brasileira, quando eu falo da população geral brasileira, eu falo daquela classe... que tem lá às vezes em casa. Lá do Nordeste, essas pessoas que não têm acesso a um serviço suplementar, porque às vezes tem acesso ao serviço público, mas o serviço público às vezes está tão sobrecarregado que não consegue oferecer uma assistência como com doula, que tem todo aquele preparo do pré-parto, do assoalho pélvico, dilatação. Infelizmente não tem. Essa não é a realidade da grande maioria das mulheres do nosso país, infelizmente. E aí a gente tem sim o parto como um fator de risco, né? Temos as mulheres tabagistas, muitas vezes as tossígenas crônicas, imaginando que a incontinência urinária de esforço, o que acontece? Tem uma pressão no abdômen, basicamente, uma pressão no abdômen. Essa pressão no abdômen, ela vence a pressão do nosso esfíncter. Quando ela vence a pressão do nosso esfíncter, quando ela é maior do que a pressão do nosso esfíncter, o xixi sai. O xixi sai com o aumento dessa pressão, né? E aí, outros fatores ainda, como eu falei, as tossígenas, a obesidade, a menopausa. Olha só, a menopausa você tem enfraquecimento muscular, você tem né? enfraquecimento muscular por conta do déficit de hormônios. Vai acontecer. Então, e quando a gente pensa em menopausa, quando a gente pensa no período do climatério, já passando para a menopausa, quando a gente pensa no período do climatério, a gente pensa em um período que não é um mês. A gente pensa em um período longo, que tem a pré-menopausa. É claro que no período do climatério é um período ciclo, de transição, período de transição. Né? É um ciclo de vida da mulher que toda mulher vai passar. Toda mulher vai, a não ser que morra antes. Mas, se não morrer antes, você vai passar por aquele ciclo, que você vai ter queda de hormônios. A grande maioria das mulheres vai passar porque a mulher morre depois que o homem. Né? Isso, a expectativa de vida da mulher é maior. Alta, né? Isso. Então, mas quando a gente fala do início do climatério, a gente está falando de uma mulher de 40 e poucos anos. A gente está falando de uma mulher que é ativa sexualmente, a gente está falando de uma mulher que trabalha, que cuida da casa, que cuida dos filhos, que sai, que viaja. A gente está falando de uma mulher que ainda é jovem. Hoje em dia, a gente está estudando ainda, né? Hoje em dia, a gente fala de 40 e poucos anos, você olha para uma mulher de 40 e poucos anos, ela é jovem. Eu lembro que eu fiz o podcast da Paulinha, a Paula Palácio, foi um podcast de sucesso, foi magnífico o podcast dela, eu assisti. Alguém comentou assim, meu ginecologista falou assim, menopausa é assim, deixa acontecer. Você concorda com isso? Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso, desculpa. E assim, como eu atendo mulheres com disfunções pélvicas, me desculpa. Se você não faz isso, não pega isso para você, né? Quem ouvir, o ginecologista que ouvir isso, não pega isso para você, por favor. Mas eu já ouvi de pacientes falar que, não, mas você tá perdendo só um pouquinho de xixi, mas você tá já com normal, 60 e poucos anos. Isso é normal. Tá normal. Fica tranquila, né? Que até 70 você vai perder muito mais. Porque existem fatores para a mulher não buscar atendimento para algumas disfunções, como, por exemplo, no
No caso das incontinências urinárias, um dos fatores é vergonha, um dos fatores é não achar que isso é um problema. Ou seja, vamos jogar a palavra correta, é normalização de uma condição ruim. Normalização de uma condição ruim que não é normal. O nosso assoalho pélvico, assim como os nossos músculos, nós vamos envelhecer. Isso faz parte da vida, né? Você nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Vai fazer parte. O assoalho pélvico é um músculo estriado. É um músculo como qualquer outro músculo, então nós vamos perdendo os colágenos, como a doutora Paula falou no podcast dela, que foi magnífico. Realmente acontece tudo isso na síndrome geniturinária da menopausa, né? Só que a gente não pode dizer que isso é uma coisa que vai acontecer sim, mas existe tratamento, você não precisa viver com esse sofrimento. Certo? Então, dizer para uma mulher que ela tá lá com os fogachos, ela tá lá tem todo... O que a mulher pode sentir, né? Se eu posso falar. O que a mulher pode sentir no período do climatério? Climatério, nós temos a principal fase, a menopausa, que é a cessação da menstruação por 12 meses consecutivos. Isso é o marco do climatério. A menopausa, que pode acontecer aí, literaturas, elas variam a idade, né, mais de 48, 50 anos, pode acontecer. Né, até um pouco mais também, ou um pouco antes. E o que essa mulher pode sentir? Então, vamos lá. Principais sintomas e que também levam a mulher a buscar um atendimento, porque é insuportável, eu ainda não senti, mas quem sente, e os artigos falam que é insuportável. Né? Tô na fila. Insuportável. São as ondas de calor, os fogachos. Aquele calor do tórax, cabeça, rosto, aquele calor insuportável. Aliás, ontem, desculpa te interromper, eu estava conversando com uma amiga nossa, e ela falou, na época da minha avó, a menopausa era o fogacho. E não se falava mais nada. Só era isso. Aí só via as velhinhas se abanando lá, fogacho. Porque na época a velhinha já tinha 50 anos, né? Exato. 60 anos. Já era considerada, a gente já via, né, quando a gente era criança, quem tinha 50 anos, a nossa idade, já era uma pessoa velha, né? Hoje nós vamos até adiar a definição de senilidade e vai jogar mais para frente, porque as pessoas estão vivendo mais. Mas a definição da menopausa era fogacho, acabou. É isso que acontece. E o resto, todo mundo calado. Parece, né? que era normal do envelhecimento, né? Tem muita gente que fala, incontinência urinária, é normal, você já tá com a idade. Claro, vai acontecer. Esse tabu ainda existe. Esse tabu existe muito, e é só o que existe relacionado à região íntima da mulher, só o que existe é tabu. Só o que existe é tabu, porque as mulheres têm vergonha de falar. E quem sabe, às vezes, não consegue atingir essas mulheres com educação, né? Falando sobre a região íntima, sobre a saúde dessa região. Então, por exemplo, perder xixi. Não, mas tá normal, você já tá com a idade, você já tem 60 anos. Não é, mulher de 60 anos é ativa sexualmente, precisa, é saudável ainda, é jovem. Então, não precisa perder xixi, tem que tratar, tem tratamento. E aí, quando a gente vai falar da menopausa, dos sintomas da menopausa, então nós temos os fogachos, nós temos sintomas de ressecamento vaginal, isso é importante, falta de lubrificação, falta de libido, as dores na relação sexual, as dores ao urinar, as incontinências urinárias, até mesmo os prolapsos de órgãos também é fator de risco. Que você falou, né? Que às vezes o colo do útero cai, né? O útero cai, sai aí sai pelo introito da vagina. A bexiga pode sair pelo introito da vagina. O reto também pode sair pelo introito da vagina. Então, você pode ter todos esses sintomas e diversos outros mais, né? Ansiedade, depressão, baixa autoestima, vai afetar a mulher disfuncionalmente, psicologicamente, porque ela não consegue ter relação, mas ela é uma mulher de 50 e poucos anos, ela é casada, o marido, o que esse marido vai achar? Ela vai ter dor na relação, não vai ser mais prazerosa, ela não vai mais querer ter relação porque não tem mais prazer, porque a parede da vagina fica fina, fica seca,
baixa, diminui a elasticidade, ela não tem mais libido, ela não tem mais orgasmo. Olha a quantidade de coisas que uma mulher, eu considero uma mulher, porque minha mãe tem 50 e poucos anos, minha mãe é jovem. Eu ando do lado dela, ela é menor que eu, ela é jovem. Então, uma mulher de 50 e poucos anos não consegue ter relação sexual por conta de todas as disfunções que vão acontecer na menopausa, né? De todas por conta da redução do hormônio, do estrogênio, vai levar tudo isso. Mas tem tratamento. Tem tratamento. Legal, né? Tem tratamento. Vamos falar dos tratamentos? Pode melhorar, vamos. Então, é claro que a gente tem que expor todas as formas de tratamento para essa mulher na menopausa, né? Existem os tratamentos aí, as reposições hormonais. Que a Paulinha falou, né? A doutora Paula falou, existem as reposições hormonais. Lembrando que toda mulher que está no período do climatério ou na menopausa, tendo todos esses sintomas, passe em um médico. As mulheres, mas eu não tenho convênio. Gente, a UBS está do lado da sua casa. A UBS está na sua cidade. Na sua cidade, no seu bairro, tem uma UBS, tem um enfermeiro, tem um médico. Passe na UBS. Passe na UBS, fale para o médico tudo o que você está sentindo, para que ele explana quais são os tratamentos. Às vezes você não tem convênio médico para passar em um ginecologista, tal, mas às vezes você vai ter o dinheiro para comprar um fito-hormônio. Então nós temos as terapias hormonais e temos também as terapias complementares, né? São os fito-hormônios e às vezes a mulher pode ter alguma contraindicação para fazer a terapia hormonal, como aquela mulher que com câncer de mama, de endométrio, tromboembolismo, mulheres com diabetes não controlada, hipertensão não controlada, e aí você vai procurar alternativas, né? Que tem os fito-hormônios, tem os hormônios que são em creme, tabletes, tem o intravaginal, tem o sistêmico. Então, a gente precisa, o médico, né, os profissionais de saúde, explanar para essa mulher quais são os tratamentos. Ou seja, você pode ter acesso, talvez você não tenha condição financeira para ter um acesso aos hormônios clássicos, à reposição clássica, mas você pode ter acesso aos fito-hormônios que vão ajudar de alguma forma. Exatamente, existem cápsulas já que você pode comprar. Além disso, a mulher, eu particularmente, se eu chegar na menopausa, eu quero fazer reposição hormonal, eu não vou passar por tudo isso. Deixa acontecer, não vou deixar acontecer, não. Eu não vou passar por tudo isso, toda essa parte urogenital disfuncional, que pode ficar disfuncional sim, sabendo que tem um tratamento. Eu não tenho contraindicação, eu vou fazer. Um fito-hormônio, então. Existem outras coisas que dá para melhorar? Sei lá, a mulher às vezes não tem acesso, se tiver alguma mulher aí que vá nos escutar, nossa, eu não tenho acesso a um fito-hormônio, eu não tenho acesso a um hormônio, mas eu tô com incontinência urinária, então aprenda a fazer reabilitação do assoalho pélvico.